Programa Livros, você vê hoje à noite, às 8h45 da noite. E o livro que nós vamos estudar agora é Oliver Twist, de Charles Dickens. Esse livro tem uma peculiaridade. No Brasil, ele foi traduzido a 4 mãos. 2 dessas mãos pertencem a quem, para muitos, é o maior escritor brasileiro de todos os tempos. Ninguém mais, ninguém menos que Machado de Assis. As outras 2 mãos pertencem a Ricardo Lísias, que está aqui com a gente. Ricardo, tudo bem? Obrigado, antes de mais nada, por aceitar o nosso convite. Como vai? Eu que agradeço, tudo ótimo. Ricardo, a gente começa normalmente falando do autor e depois passa para a obra em questão. Como a gente já fez um livro sobre Dickens aqui, com o professor Daniel Puglia, falando de Grandes Esperanças, e como essa tradução brasileira tem esse quê especial, eu queria começar falando justamente dessa tradução. Joia. Como que aconteceu de você fazer uma parceria separada por um século, um pouco mais de um século, com Machado de Assis? Tem aqui na capa, Sim. tradução Machado de Assis e Ricardo Lísias. E você fez tão novo, né? Pois com 24 anos. Como foi isso? Faz 12 anos. O Machado de Assis traduziu um pouquinho mais que a metade do livro e encerrou. Ele não quis continuar, eu descobri por quê. Ele pediu aumento, né, depois de um tempo, porque o folhetim começou a fazer, o folhetim dele, a tradução começou a fazer um certo sucesso e ele, assim, enfim, achou que deveria ganhar mais, pediu aumento, o jornal na época não deu e ele encerrou. E a tradução dele foi descoberta muito tempo depois e a editora Edra queria publicar. Só que, evidentemente, não podia publicar meio livro. Então, eles me convidaram para continuar. E, como eu era muito novo, a gente aceita essas coisas naquela idade. E eu fiz um trabalho de estudo da tradução dele. É uma tradução já bastante peculiar, muito criativa, muito interessante. E tentei, seguir o caminho dele, não é? Eu consegui em alguns momentos, não consegui em outros, mas foi um trabalho bem legal, assim, de estudo do Dickens, do próprio Machado de Assis, assim, e eu acho que eu consegui fazer, pelo menos que o livro tivesse uma continuidade satisfatória para ser publicado. Pois é, como que é o desafio para o tradutor pegar justamente algo que já se iniciou? Aliás, para quem for ler essa edição, tem um texto seu de abertura, um ensaio seu muito interessante que você faz também, prepara o leitor falando um pouco, pensando um pouco sobre tradução e falando um pouco também do Dickens e de Oliver Twist. Mas você, quando se viu diante desse desafio, você precisou, de alguma maneira, tentar repetir o estilo de Machado, ou não repetir, mas também não deixar algo tão distante? Como que... Eu apesar de nascer naquela época bastante jovem, eu não tive a pretensão de emular o Machado em nenhuma hipótese, de acertar o estilo dele, mas o que eu fiz foi tentar facilitar, foi tentar fazer com que o leitor não tivesse um choque muito grande nas duas partes. Então, por exemplo, eu fiz uma adequação vocabular. Na época do Machado de Assis, pocket não era bolso, era algibeira. Então eu fiz uma espécie de vocabulário bastante amplo, né, do que era diferente para ele, na época da tradução dele, na época da minha tradução, acertei o vocabulário, fiz alguns estudos estilísticos também do próprio Machado de Assis, né, do Charles Dickens, e tentei entender como o Machado de Assis conduziu a tradução dele, porque a tradução do Machado de Assis foi feita como um folhetim. O Oliver Twist também era um folhetim, mas os cortes são diferentes de folhetim para folhetim. Então, o Machado de Assis tinha que encerrar o folhetim sempre com aquela questão de encerrar em alta para fazer com que o leitor tivesse vontade de ler depois. Às vezes ele fazia alguns cortes, algumas cenas que eram pouco dramáticas para o Dickens se tornavam muito dramáticas para o Machado de Assis, não é? E eu precisei também cumprir um pouco essa espécie de corte, não é? Para que, como eu disse, para que o leitor não sentisse um choque muito grande. Assim, eu precisei entender muito bem como o Machado de Assis leu o Oliver Twist. E é interessante porque ele leu como Machado de Assis. Então, por exemplo, Conflitos Sociais ainda não é o Machado de Assis dos grandes romances. A gente está em 1870, mas já é um Machado de Assis muito reflexivo, já iniciando o germe de suas grandes questões. Então, questões de estrutura social, dos problemas da era vitoriana, ele coloca uma carga grande, muito maior do que a carga, por exemplo, nas relações das personagens entre si, coisas desse gênero, não é? Então eu tentei também valorizar esse tipo de passagem.
Pois é, o Machado começa a tradução em 70, é isso? Isso. O primeiro romance dele é de 72, Ressurreição. Sim. Ou seja, e como você disse, se há realmente uma fase de maturidade, o grande Machado é 11 anos depois, com Memórias. Isso, exato. Ou seja, o Machado, naquele momento, ele era um escritor jovem, de 33 anos. Né? Você ainda mais jovem, aos 24. Mas ele tinha, como você disse, aquele germe que o tornaria o grande escritor, mas ainda estava no momento de juventude dele. Sim, especialmente começando a escrever, né? Sim. Era um cuidar, ele ainda estava tentando, talvez, entender ele mesmo. Assim. Você falou que você tenta não causar esse choque grande. O Machado ele vai até o capítulo 28, é isso? Exato. E você segue dali, no total Isso. são... vamos ver se são tantos capítulos. 53. Isso. Ele veio até o 28, como você disse, e você coloca aqui, reproduz no teu ensaio de princípio, no princípio do livro, a carta que ele manda para o Jornal da Tarde, dizendo que não queria continuar a tradução. E ele ficou traduzindo isso em folhetins, eram semanais as publicações? Sim. Durante 2 anos, é isso? Sim. E a gente deu para entender também nas negociações com o jornal, então era algo para ele viver, não era como ele tirava o seu sustento. E então ele foi trabalhando assim, ele não traduziu a partir do inglês, ele traduziu a partir do francês, né, que era a língua com que ele dominava melhor, embora ele tivesse conhecimentos de inglês também. Não é? A tradução para o francês eu comparei, a tradução que ele usou, tem poucas diferenças da tradução para o inglês, não é? É curioso, porque se comparar a tradução dele com o original em inglês, tem mais diferenças do que a tradução feita para o francês. Certamente por causa dessa peculiaridade da periodicidade que ele tinha que enfrentar. Ele não concluiu o capítulo 28, ele parou na metade, não é? E encerrou. Sem grandes constrangimentos com relação ao público leitor que ficou órfão da obra por tanto tempo. E como foi para você, Ricardo? A editora te passou, que tipo de material você recebeu da editora para continuar? A gente fez uma espécie de trabalho arqueológico, de caça, mais ou menos, do material do Machado de Assis à época, não é? Eu pesquisei algumas traduções e foi um trabalho um pouco meio de pesquisa, realmente, não é? De construção de pesquisa. Para mim foi bem interessante, sim, porque eu fiz teve um aprofundamento da forma, né? A tradução oferece para o tradutor, não é, uma possibilidade de reflexão sobre a forma literária muito rica. Nesse caso ainda foi dobrado, porque tinha a forma literária da própria tradução e a forma literária adotada pelo Machado de Assis. Então, para mim foi uma escola muito rica. Para mim foi muito lucrativo o trabalho. Quanto tempo você levou? 2 anos. 2 anos. Mesmo o Machado também 2, enfim, ao mesmo tempo? Exato. 2 anos de um trabalho intenso, árduo, bem forte mesmo. Como você disse, o Machado traduziu na perspectiva de folhetim, enfim, seriado. Isso tem uma influência na obra, no ritmo da obra. Até eu destaquei aqui, eu anotei que você diz uma coisa interessante, que é fundamental para prender a atenção do leitor. O Dickens fazia, o Machado fez. Prender o leitor que leu na semana para que ele lesse na próxima, que o presente explicasse o passado e fosse fundamental para entender o futuro, Exato, é isso? Exato. E você, como não fez de maneira seriado, não tinha obrigação semanal, você teve esse tempo fechado, você mesmo assim tinha que tentar entender essa lógica de como se fazia o folhetim, é isso? Eu não queria que causasse um choque no leitor, não é, a passagem das duas partes. Claro que causou, porque eu não sou, enfim, não chego nem não sou 1% do Machado de Assis, claro. Mas como ele fazia esses altos e depois momentos de calmaria e novos altos, eu procurei também criar alguns desses pontos elevados, depois uma calmaria e alguns pontos elevados. Claro que eu não precisava manter a periodicidade com tanta ênfase, não é? Então eu me dei um pouco mais de liberdade, mas é um livro que tem a tradução em português tem mais altos e baixos do que seguramente o original em inglês, não é? Que é um original mais em outro tom, não é? Em um tom mais planificado,
né? Até porque o público do folhetim em inglês é um público diferente do folhetim brasileiro. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, quando Charles Dickens publica o Oliver Twist, ele já é um folhetinista conhecido, apesar de ser uma obra ainda de juventude dele, mas ele já tinha feito bastante sucesso com os papéis do Sr. Pickwick, né? Então ele já tinha um público, que não era o caso do Machado de Assis, né? Que era um mero tradutor naquele momento. Então são andamentos formais, estéticos diferentes. Ô, Ricardo, a gente pode dizer que o eixo central do Dickens, de uma maneira mais ampla na obra dele toda, especialmente em Oliver Twist, é a denúncia dos males daquele capitalismo industrial do século XIX, era vitoriana, na Inglaterra? Essa é a principal questão? Certamente, eu creio que sim. Ele começa com um trabalho bastante satírico, ainda que já há críticas nos papéis do Sr. Pickwick, ele já está colocando as questões, e aí ele entra com força total, a partir do Oliver Twist, e depois no grande ciclo romanesco dele, de um trabalho forte com relação à crítica social do desenvolvimento que a Inglaterra estava dando, na sua ordem econômica e política. Para ele isso sempre foi decisivo. Mas é também uma característica do grande romance do XIX. O romance do XIX parece ter uma crença muito grande no seu papel de intervenção social, que conseguiu. Eu acho que o Charles Dickens é o grande representante em língua inglesa desse momento de ouro, por assim dizer, do romance, do gênero romance. Para quem quiser se situar historicamente, se a gente olhar para a Inglaterra, Jane Austen, por exemplo, volta mais a literatura dela para a questão do campo, Exato. porque ali o campo era determinante na realidade do país. Exato. E o Dickens, ele vai já viver a Londres efervescente. Sim. E imagino extremamente cruel também e dura com as pessoas. Sim. E ele consegue, até num perfil que se aproxima, como você disse, ele publicava nos jornais, e ele era um homem também de jornal, além de um romancista, né? Então ele faz um romance que tem um quê de crônica também, é isso? Sim, ele começou a vida profissional como jornalista, cobriu uma eleição, fez algumas matérias econômicas, até se descobrir nessa veia romanesco-folhetinesca. E aí ele mergulha nesse universo urbano, até porque o jornal também é um produto urbano, sobretudo, e dentro desse suporte, ele encaminha sua obra literária de maneira muito consistente, muito intensa, na crítica à ordenação urbana que Londres e as cidades inglesas estavam tomando naquele momento. Assim, e com muita ênfase, ele é um autor de sucesso, não só de público, como o mergulho, a tentativa estética que ele criou, obteve um certo reconhecimento político, obteve um papel político fundamental, como, de novo, também outros autores do XIX, como no caso francês, como Balzac, como Zola. Esses autores me parece terem conseguido uma inserção social do seu trabalho estético. E o Dickens é o grande representante disso na língua inglesa. Agora, é importante dizer que, claro, isso é central, é fundamental, porém, você até fala disso, faz uma comparação com o Machado, eu acho que com A Mão e a Luva, Sim. Que o livro tem dois eixos centrais ali, né? A história do Oliver, para quem ainda não leu, claro, a gente não vai entregar de todo o livro, mas é uma criança que sofre horrores ali, no que eles chamavam de casas de trabalho, no primeiro momento. Exato. Vai para Londres para tentar reconstruir, enfim, vai sofrendo ali até não querer mais, até... Só que tem também a questão de uma história de amor ali, Sim. de uma protetora com relação a uma moça. Esse eixo é forte também dentro do livro. Sim, o livro está constituído exatamente em duas matrizes, Tem a matriz do sofrimento, que é o Oliver abandonado, o Oliver primeiro numa instituição de caridade, que de caridade não tinha nada, era quase um amontoado, um armazém de crianças, Depois ele acaba, como não vamos adiantar, então só o comecinho, ele acaba às mãos da bandidagem, do submundo, que é um retrato que o Charles Dickens faz com muita força. Eu gosto muito desses momentos do livro, no sentido estético do termo, em que o Oliver Twist cai nas mãos de uma espécie de preparador de ladrões, uma
uma espécie de creche para bandidos. Só que há esse segundo eixo, que é o eixo do afeto, não é? Como você disse, em que há uma família e também tem um mistério, esse que a gente não vai contar de forma alguma, que é a origem do Oliver, na verdade, não é? Porque o folhetim precisa ter um mistério para que esse mistério vá conduzindo o desejo do leitor. E o mistério é exatamente esse. É a origem do Oliver, que depois ela é demonstrada através de um incidente picaresco, um incidente épico impressionante, não é, que conduz ao final do livro. Então são dois eixos, não é, o eixo da crueldade do submundo, o eixo do afeto, o eixo familiar, e um mistério, que é o mistério de quem é o Oliver, né, na verdade, que tudo isso é resolvido no final do texto. Ricardo, você concorda que o Dickens também tem um momento mais especial de maturidade, um pouco mais adiante na carreira, e que o Oliver Twist faria parte do momento inicial, onde ele ainda seria talvez um tanto ingênuo? Eu já li críticas dizendo isso, e que ele vai apurando, como eu imagino ser natural, a literatura dele. E daí há quem diga que em David Copperfield ele consegue condensar as questões morais todas, mas que o grande livro seria Grandes Esperanças, inclusive o Harold Bloom coloca esse livro como um dos melhores. Você concorda com isso, que tem essas fases e que isso vai melhorando, e que o Oliver já tem a semente ali, mas um pouco ingênuo, e que daí o ápice realmente vai ser com Grandes Esperanças? Seguramente, mas é preciso também destacar que ele era muito precoce. Então, porque ele é o grande romancista, então Grandes Esperanças, Hard Times, Conto de Duas Cidades, aí a gente está no campo do extraordinário, realmente, da realização romanesca de forma muito assim, intensa, muito, muito grandiosa. Agora, ele era muito precoce, então mesmo o Oliver Twist, mesmo esses escritos iniciais, são já romances, ótimos romances de leitura enriquecedora, não é? Ainda que, de fato, seja um trabalho de início de carreira. Mas também é o início de carreira do Charles Dickens, não é? Então já tem ali já há muito a oferecer. Pois é, às vezes talvez dê a impressão de que, bom, Oliver Twist não é o grande livro, que é a Grande Esperança, então eu vou deixar o Oliver Twist de lado. Não. É um excelente livro, e que, dúvida, enfim, te ajuda a mergulhar no universo de Dickens. Claro. É só se a gente for olhar para a obra dele de maneira mais detalhada, a gente pode identificar isso. Claro. Mas Oliver é, de fato, um grande livro. Um grande romance. E agradabilíssimo, muito gostoso de ler, de fato. Né? Que é uma característica dos romances do século XIX, né? A profundidade estética aliada a uma espécie de prazer que o leitor tem na descoberta da leitura, não é? E o que eu acho também muito interessante no romance do século XIX, que é uma crença, né, dos autores no gênero do romance, que depois se transforma no século XX. Mas no XIX, os autores acreditam muito no romance, estão muito entregues a esse gênero, e a gente percebe essa entrega desde o início. Ou seja, a organização formal de Oliver Twist, ela é uma organização madura, não é? É um livro bem resolvido, personagens bem trabalhados, não é? Estrutura formal bastante consistente, não é? Muito, muito válida, como no livro anterior, como nos Papéis do Sr. Pickwick, como em toda a obra, essa obra inicial, já está tudo resolvido. Não é assim, só faltava, claro, dar o grande passo, o salto para que fizesse com que ele entrasse no panteão dos grandes romancistas. Que ele melhora o que já é muito bom. Sem dúvida, sem dúvida. Uma coisa me parece fundamental, falando na obra do Dickens de maneira mais ampla também, o papel das crianças. Tem o Pippi, Grandes Esperanças, tem a Dorothy, tem o Oliver Twist, o David Copperfield. Exato. Como você entende o uso que o Dickens faz das crianças como ponto central nos seus romances? O Dickens é fundamentalmente um escritor de interesse de crítica social direta, não é? E as crianças, elas são vítimas também da estrutura social, vítimas com muita... São talvez as vítimas mais diretas da desigualdade social, das questões políticas. Então, também são as vítimas mais visíveis, não é? Para ele, o trabalho infantil é uma questão importante, uma questão fundamental, não é? E na era vitoriana isso era algo muito visível, não é? Muito pesado. Então, eu acho que tem essa questão de ser uma vítima muito visível, não é? E muito dolorida também.
Então, ele era muito atento a essa questão, né? A situação de vulnerabilidade das crianças é muito grande. Então, eu acho que também está inserido nessa construção estética dele. Né? Sabe que eu li um artigo do Terry Eagleton, que é o sociólogo, crítico literário marxista inglês, e eu te perguntei da questão das crianças porque ele chama atenção para algo que me fez começar a refletir sobre isso. Ele aponta ali uma ambiguidade no Dickens, dizendo que a figura da criança oprimida é a mais forte indicação possível de uma sociedade desumanizada. Isso mesmo. Crianças simbolizam sofrimento não merecido. A sociedade vitoriana é aquela em que todos tinham virado órfãos, na qual as classes mais altas tinham se desobrigado de uma responsabilidade paternal pelos mais fracos. Então, é uma leitura muito interessante. Exatamente, né? Isso. As crianças são a marca principal da desigualdade social muito forte, não é? E os olhos do Dickens estão sempre voltados para isso. Agora, esse é o primeiro ponto. O Eagleton chama atenção para um outro fator, que não é uma crítica só, ele se dá conta disso, eu não sei se você concorda. Ele diz que as crianças, no entanto, são, por definição, incapazes de compreender as causas da miséria. Tudo que as crianças querem é um alívio imediato para a dor. Não há entendimento ali na criança, no processo social. Então, a figura da criança em sofrimento aponta para a reforma e não para a revolução. E que essa seria uma característica do escritor Dickens, que algumas características, por exemplo, de pertencer a uma classe média baixa, e ele, apesar dos problemas todos que ele via e sentia, ele achava que o momento que ele vivia era um momento de grande evolução da humanidade, mas que ele tentava reformar a sociedade e não era por uma revolução, uma reviravolta muito profunda, ou violenta. Você concorda? Você vê isso um pouco no Dickens, especialmente com o uso da criança? Eu não sei qual é o ponto que a gente pode trazer a palavra revolução para a tradição inglesa. Né? Acho que ele está inserido numa tradição do romance, por um lado, do romance inglês, não é? E nas discussões políticas também inglesas. Então, eu acho que é preciso prestar atenção nesse fator. Mas eu acredito que ele tenha uma grande crença, uma grande fé no romance como um gênero capaz de se inserir socialmente como um dos motores, como uma das molas da sociedade, de inserção social. E ele acredita que o romance, não é, tenha possibilidades de mudança social. Realmente, eu não sei até que ponto a palavra revolução pode ser, como eu disse, inserida nesse contexto, mas ele acredita nesse trabalho, não é, político, que ele obteve resultados, como os romancistas também franceses também obtiveram resultados. Então, eu não sei qual é o gênero, qual é a força desse resultado, mas eu acho que eles tinham uma crença política forte nisso. Não é? Assim, não sei realmente dizer se ele é um revolucionário, mas eu também não sei qual é o papel dessa palavra na tradição. Eu acho que quase, assim, eu acho que ele quase... Eu acho que talvez fosse um revoltado, talvez fosse um rebelde, não é? Mas eu acho que há uma inserção social muito forte. Você, nesse ensaio que você apresenta logo no início, preparando o leitor que vai se aventurar pelo Oliver Twist, você até chega em um momento mencionar que, enfim, a discussão se a literatura ela acaba refletindo o ambiente social, se ela, na verdade, negocia de alguma maneira com a tradição. Como você vê isso e qual a importância para quem vai ler, para que a pessoa possa entender um pouco essa questão da literatura, especialmente o ambiente social do Dickens na época e a classe social dele? Porque o Eagleton, por exemplo, ele fala que o Dickens estava numa posição privilegiada, que era de classe média baixa, que estava bem próximo dos desvalidos. Exato. Ali, conseguia sentir todo o drama deles, mas também tinha uma certa inserção nas classes mais altas e aspirava a questões mais altas. Sim. Como que você entende isso? Como que o leitor de Dickens pode trazer isso para a leitura, Ricardo? O Dickens ele nasceu, né, numa família de classe média, mesmo média baixa, sem grandes dificuldades, até que o pai foi preso por dívida, né, e aí vive uma dificuldade mais séria, mais forte. Depois ele retoma uma espécie de vida semi-confortável e o trabalho dele começa a fazer sucesso também, o que lhe dá um retorno.
né? Mas eu acho que a literatura dele nunca esquece, né? Nunca deixa de lado todas essas contradições, né? Essas contradições da sociedade em que ele está inserido, em que essa literatura está inserida. Então, eu acho que tem esse jogo duplo, né? O autor com uma inserção social, que se pode dizer burguesa ou semi-burguesa, mas já contestando, né? Já incomodando essa própria sociedade. O que é característica da literatura, da literatura que eu mais gosto, da literatura que eu acho a melhor, que é realmente causar um incômodo. E isso ele causava, não é? O fato dele estar inserido nessa classe social, ou escrever em veículos, sobretudo burgueses, então, não me parece que atrapalhe, não é, a realização estética dele, não é, eu acho. O Machado suavizou de alguma maneira as crueldades que são feitas contra o Pippen. O Machado, de alguma maneira, tornava o texto original um pouco mais leve quando ele fez essa tradução. E você, como lidou com as crueldades que estavam lá no Dickens? Você, de alguma maneira, suavizava isso ou não? Algumas sim, para não causar o impacto com a parte do Machado de Assis, né? Que ele começou, você seguiu na mesma linha. Exato, eu tentei fazer essa planificação. Eu avisei, não é, no ensaio inicial que havia essa modificação e tentei conduzir as coisas nesse eixo, não é? Então, o Machado segue a linha um pouco da suavização, mas em uns outros momentos ele é mais radical do que o Charles Dickens em outras questões também, né? Que ele traz com força algumas outras questões. Então há um impasse, há um desnível nessas radicalizações. Então, para quem gostar tanto do twist, para quem lê inglês e tentar ler o original, talvez encontre ali uma vai encontrar um livro um pouco diferente. Mais pesado, não sei se posso chamar assim. Mais pesado em alguns trechos, menos pesado em outros, não é? O Machado de Assis realiza alguns saltos. Quando o folhetim dele não vai bater com a continuidade, ele opta por fazer alguns cortes, né? Mas ainda não se pode dizer que você está lendo outro livro. A leitura é uma leitura do Charles Dickens, com a mão do Machado de Assis. Eu não vejo que possa ser melhor. Eu acho que é algo impressionante, né? ter conseguido isso. Mas a comparação com o texto original vai gerar alguns desníveis, sim, que não são desníveis de ordem assim destrutiva, não é? A tradução é um pouco isso. Claro que não pode ser feito como o Machado de Assis fez, mas a tradução tem a mão do tradutor. Pois é, isso quer dizer, a gente insistiu tanto no fato do livro ter sido traduzido pelo Machado, porque a tradução, a gente pode dizer que se você reescreve o livro de uma maneira, e uma tradução de Machado é completamente diferente de outro tradutor, a sua tradução é diferente. Ou seja, quando você pega um livro que você não está lendo no original, o leitor tem que ter em mente isso, que ele está lendo uma reelaboração de alguma maneira. Seguramente, a tradução é um trabalho autoral, né? Mesmo eu como autor, quando meus textos são traduzidos, eu percebo algumas diferenças porque está se destinando a outras culturas, né? Uma tradução que se destina, uma tradução, por exemplo, de um livro feita para o espanhol que se destina à cultura brasileira, é uma tradução equivocada, né? Ou seja, então o tradutor tem realmente a sua mão, não é, no trabalho de tradução. É preciso ver o nível em que ele faz isso e o resultado que ele obtém para a cultura, para a sociedade a que ele se dirige. Eu acho a tradução do Machado de Assis muito bacana. Eu acho o trabalho dele muito bom, assim, muito interessante mesmo. Ricardo, eu fiz uma pesquisa informal com quem gosta do Dickens e sempre me falam da atualidade de Dickens. Aliás, você no teu ensaio inicial, você termina o ensaio falando disso, da questão da violência, da dignidade humana. Por que o Dickens é tão atual, algo que foi escrito na primeira metade do século XIX e continua tão atual hoje, em 2014? Pois é. É uma coisa triste, uma coisa... outro dia estava circulando no Facebook, não é, uma fotografia de umas crianças de rua que dormem sobre o respirador, em cima do respirador do metrô para se aquecer. É uma coisa de keynesiana, realmente, né? Só que em 2014. Ou seja, parece que as questões que ele apresenta, não é, foram mantidas ou a desigualdade até talvez intensificada. Então, era um autor que seria bom para a gente se ele fizesse parte da história literária, a gente estudasse como um grande romancista, mas a gente também estuda como um grande crítico da nossa era.
e já passou muitos séculos da história dele, né? Mas, por exemplo, os problemas de menores abandonados, os problemas de dificuldades, enfim, graças ao Charles Dickens, em grande parte não existe mais prisão por dívida, mas as dívidas estão aí, não é? Vivemos um mundo endividado, então, de fato, ele tem mesmo uma inserção nos nossos problemas. Nessa pesquisa informal que eu fiz, outro fato que aparece com força no Dickens, além da atualidade, é como ele é fácil de ser lido e como a leitura vai fluindo. Sim. Por exemplo, é um livro que a gente vê que tem quase 500 páginas, 482 páginas, 83, e que, quando você percebe, você avançou metade do livro. Sim, sem dúvida. Como que o Dickens consegue isso? A quem escreve de maneira fácil, que a tua leitura vai fluindo, não sei que você precise ficar voltando. Quer dizer que não escreve tão bem ou é justamente porque ele escreve muito bem que esse livro parece tão fácil? Não, acho que sem dúvida ele é um grande escritor, não é um grande estilista, mas a gente também não pode esquecer na grande crença dele no romance, no gênero romance. Se ele acredita no gênero romance, é algo que precisa fluir, é algo que precisa ter um andamento tranquilo, não é? Esses autores, por exemplo, acreditam na leitura como algo que vai enriquecer quem lê, não é? Então ele causa esse tipo de... Ele está tentando causar empatia. É um outro mundo, é um mundo distinto do romance do século XX, ainda que seja um mundo que prepare o romance do século XX, ou que discuta com o romance do século XX, mas as ordens, os protocolos de leitura são muito diferentes. Os autores do século XX não acreditam no romance. Pelo contrário, os autores do século XX estão absolutamente conscientes das dificuldades do romance. Os autores do século XIX acreditam que é com o romance que ele vai transformar a sociedade. Então, e que os leitores chegarão através das questões estéticas e políticas dele, através da leitura. Essa é a grande diferença, me parece. Ricardo Lises, muito obrigado pela entrevista e por nos contar esse trabalho de tradução do Oliver Twist e por falar do Dickens e do Oliver especialmente. Obrigado, Ricardo. Eu que agradeço, foi joia. Obrigado.